Talvez vocês já tenham ouvido falar de mim nas páginas da Bíblia. Um simples homem que teve o privilégio de testemunhar os extraordinários feitos do Deus de Israel. Hoje, gostaria de compartilhar minha história, uma jornada cheia de desafios, milagres e a presença constante do Altíssimo. Minha história começa em Tisbe, uma pequena cidade que muitos poderiam ignorar. Eu nasci em um tempo tumultuado, onde a adoração a Deus estava sendo substituída por práticas estranhas e idolatria. Meus pais eram pessoas humildes, mas através deles aprendi os princípios da fé e a importância de confiar no Deus de nossos antepassados. Em meio às atividades comuns da infância, algo extraordinário aconteceu. Deus estava me preparando para um propósito maior. Quando olhava para o horizonte, contemplando os campos de Tisbe, senti uma conexão profunda com o Criador. Fui orientado a desenvolver uma fé inabalável, a compreender que meu chamado estava ligado à restauração da adoração verdadeira em Israel. Tisbe era uma cidade modesta, cercada pela serenidade de seus campos. Cresci em meio à tranquilidade, mas meu coração estava inquieto diante da sombra que pairava sobre Israel. Naquela época, Acabe e Jezabel lideravam o reino com um reinado turbulento, introduzindo a idolatria e desviando o povo do caminho do Senhor. A influência maligna de Jezabel espalhava-se como uma mancha escura, levando muitos à adoração de falsos deuses. Enquanto testemunhava essa decadência espiritual, meu coração queimava com uma paixão divina. Foi então que Deus começou a despertar em mim a consciência profética. Diante da idolatria que se infiltrava em Tisbe e em toda Israel, meu chamado como profeta começou a ganhar forma. Minhas convicções foram fortalecidas pela visão clara da necessidade de restauração espiritual em meio à apostasia que se alastrava como fogo. Em um período em que muitos se curvavam diante de ídolos, minha fé foi forjada e a chama da verdade ardia intensamente em meu interior. Eu, Elias, estava prestes a enfrentar os desafios de confrontar a idolatria e proclamar a soberania do Deus verdadeiro em uma terra que havia se desviado do caminho da retidão. Uma voz silenciosa, mas poderosa, ecoava em meu coração, apontando para um propósito que transcendia as fronteiras daquela cidade. Minha história é um lembrete de que Deus, frequentemente, escolhe aqueles que o mundo considera simples e comuns para realizar feitos extraordinários. Certo dia, na quietude da noite, enquanto observava as estrelas, ouvi a voz de Deus me chamando para ser um mensageiro, um profeta, em uma nação que estava se desviando. Esses momentos moldaram meu caráter e prepararam meu coração para os grandes desafios que estavam por vir. E assim, desde cedo, eu soube que minha vida não seria comum. Eu fui escolhido para ser um instrumento nas mãos do Altíssimo. Esta foi a semente do chamado divino que germinou nos primeiros momentos de minha existência. Prepara-se que a partir de agora a minha história tomará um rumo inesperado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que nos ajude se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificações para receber mais vídeos como este. E continuemos a história. Em um momento crucial, diante do caos espiritual e moral que envolvia Israel, senti a urgência de um pronunciamento profético. Dirigi-me corajosamente ao palácio de Acabe, rei de Israel, e desafiei-o diante de sua corte e do povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, proclamei com convicção. Não haverá chuva nem orvalho nos próximos anos, exceto pela minha palavra. Era um desafio audacioso, uma demonstração da soberania do Senhor sobre os elementos da natureza. Sabia que, por meio da seca iminente, Deus estava prestes a revelar sua majestade aos olhos de todos. A palavra profética ecoou pela terra, e os céus se fecharam, recusando-se a derramar suas bênçãos. A seca começou a se instalar, e a terra que uma vez florescia tornou-se árida.
Ao pronunciar as palavras proféticas diante de Acabe, não era apenas a seca que estava em jogo, mas a batalha entre o Deus vivo e os ídolos que dominavam a nação. O confronto não se limitava ao rei, mas abrangia a esfera espiritual, convocando Israel a reconsiderar sua lealdade divina. Por outro lado, enquanto a nação enfrentava a escassez, Deus providenciou para mim. Como profeta obediente, deixei o palácio de Acabe e segui o comando do Senhor para me retirar junto ao riacho de Querite. Lá, experimentei a maravilhosa provisão divina. Perto do riacho, diante da escassez generalizada, observei corvos trazendo-me pão e carne diariamente. Era uma demonstração vívida do cuidado de Deus, que usou criaturas aparentemente impuras para alimentar seu servo no momento em que a fome assolava a terra. O riacho de Querite tornou-se meu refúgio e a provisão divina sustentou-me durante os dias difíceis da seca. Enquanto a nação sofria as consequências de sua rebelião espiritual, eu, Elias, experimentei a fidelidade inabalável do Senhor, que supriu todas as minhas necessidades naquele lugar de isolamento e dependência divina. Durante essa época de seca que assolava sobre a terra de Israel, o Senhor guiou-me a Sarepta, uma cidade não pertencente a Israel, mas onde um milagre divino estava prestes a acontecer. Ao chegar à cidade, deparei-me com uma viúva que colhia gravetos. Sua aparência refletia a realidade da escassez e da fome que assolava a região. Enquanto eu ainda estava distante, o Senhor revelou-me que esta mulher seria instrumento de sua provisão e um exemplo notável de fé na adversidade. Aproximei-me dela e, guiado pelo Espírito, pedi um pouco d'água e um pedaço de pão. Sua resposta revelou a extensão da calamidade. A viúva gentilmente respondeu que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, e planejava preparar uma última refeição para ela e seu filho, antes de enfrentarem a inevitável fome. Aqui, diante da escassez, ela demonstrou uma fé notável. Sem hesitar, apesar de suas próprias necessidades, ela aceitou o desafio de compartilhar o pouco que tinha comigo, o profeta de Israel. Foi um ato de fé notável, pois ela confiou na promessa do Senhor por meio de suas palavras. Ao ouvir sua história, eu, inspirado pelo Senhor, proferi palavras de esperança e promessa divina. Não tenha medo, disse-lhe. Vá e faça o que você planejou, mas primeiro faça-me um pequeno bolo e traga-me. Pois assim diz o Senhor, a farinha na vasilha não se esgotará e o azeite na botija não faltará até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. A viúva, guiada por uma fé incomum, fez conforme as palavras do profeta. E para a glória de Deus, a farinha e o azeite não se esgotaram, cumprindo a promessa divina. Durante toda a fase severa da seca, na casa da viúva de Sarepta, continuou a haver alimento, um milagre evidente da fidelidade e poder de Deus, que sustentou aqueles que confiam nele mesmo em tempos de adversidade. Enquanto permanecia na casa da viúva de Sarepta, um laço especial se formou entre mim, a mulher e seu filho. A rotina diária era permeada pela presença constante do Senhor, que continuava a manifestar seu poder naquele lar marcado pela provisão milagrosa. Com o passar do tempo, a viúva e seu filho passaram a confiar em minha presença, pois testemunharam a fidelidade do Deus de Israel através dos milagres diários que aconteciam em sua casa. Nos momentos de refeição, enquanto partilhávamos o pouco que tínhamos, falávamos sobre a grandiosidade do Senhor e sua capacidade de transformar situações desesperadoras em testemunhos extraordinários. O filho da viúva, inicialmente marcado pela fragilidade e pela escassez, começou a experimentar uma mudança. Seu semblante, outrora pálido pela fome, agora refletia a vitalidade restaurada pela bondade do Senhor. Este período foi um testemunho contínuo da misericórdia divina, que não só alimentava seus corpos, mas também nutria suas almas famintas. Contudo, a vida é permeada por desafios e um dia a tragédia bateu à porta.
O filho da viúva adoeceu gravemente até chegar ao ponto de não mais respirar. Diante dessa situação dolorosa, a viúva, que já tinha experimentado a provisão miraculosa do Senhor, veio a mim com um coração quebrantado. Guiado pelo Espírito de Deus, subi ao quarto onde o filho jazia sem vida. Coloquei-me diante dele e, em uma oração fervorosa, clamei ao Deus da vida. Pedi que sua misericórdia se manifestasse mais uma vez e que ele trouxesse de volta a vida ao jovem que havia sido tomado pela morte. Eis que, diante dos olhos incrédulos da viúva, o milagre da ressurreição ocorreu. O menino que estava morto reviveu. Seus olhos, outrora cerrados pela morte, se abriram para testemunhar o poder sobrenatural do Deus a quem servíamos. A alegria que encheu aquela casa naquele dia era indescritível. Este milagre não apenas restaurou a vida ao filho da viúva, mas também fortaleceu ainda mais sua fé. Ela, que já tinha acreditado na promessa de provisão, agora via a morte sendo revertida diante de seus olhos. Seu testemunho tornou-se uma luz brilhante, proclamando a grandeza do Senhor não só em tempos de fartura, mas também nas sombras da morte. A casa da viúva de Sarepta, que já tinha sido um local de provisão milagrosa, tornou-se agora um santuário de louvor e gratidão, onde a fé foi confirmada e fortalecida através do extraordinário milagre da ressurreição. Este evento continuou a repercutir por toda a região, proclamando que o Deus de Israel é o Senhor sobre a vida e a morte. Logo a notícia sobre os acontecimentos se espalharam e chegaram aos ouvidos do rei. O rei Acabe, influenciado por Jezabel e mergulhado na idolatria, encontrou-se diante de um profeta decidido a provar que somente o Deus de Israel é digno de adoração. Foi aí que aconteceu o grande confronto no Monte Carmelo, um momento crucial, onde a verdadeira soberania divina seria manifestada diante de todo o povo de Israel. Perante uma multidão ansiosa e os profetas de Baal, eu desafiei corajosamente Acabe a reunir seu povo e os profetas para um confronto de proporções divinas. O desafio era simples, mas profundo. Construiríamos 2 altares, um para Baal e outro para o Senhor. O Deus que respondesse com fogo consumidor seria reconhecido como o verdadeiro Deus de Israel. O rei Acabe, ciente de que as apostas eram altas, aceitou o desafio e assim, no Monte Carmelo, erguemos 2 altares diante da expectante congregação. Este momento era mais do que uma disputa entre 2 profetas. Era uma batalha espiritual entre a fidelidade ao Deus verdadeiro e a sedução dos ídolos. Antes de iniciar o desafio, determinei reconstruir o altar do Senhor que estava em ruínas. Este ato tinha um simbolismo profundo. Reconstruir o altar não era apenas restaurar uma estrutura física, mas um chamado para o povo de Israel reconstruir sua aliança com o Deus que os havia tirado do Egito. Com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, ergui um altar ao Senhor e, cavando uma trincheira ao redor dele, preparamos os sacrifícios. Este ato não só indicava minha confiança na resposta divina, mas também chamava o povo de volta à aliança que seus antepassados haviam estabelecido com Deus. Enquanto os profetas de Baal dançavam e clamavam em vão por seu Deus, eu orei ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Minha oração foi uma invocação poderosa, pedindo que o Deus que responde pelo fogo manifestasse sua glória naquele momento. A resposta veio como uma torrente de fogo celestial, consumindo o holocausto, as pedras do altar e até mesmo a água na trincheira ao redor. A manifestação do fogo divino não era apenas um espetáculo visual, era a presença tangível de Deus no meio do seu povo. A chama que queimou no Monte Carmelo foi mais do que um sinal, era a resposta sobrenatural ao desafio proposto. O povo de Israel, vendo este espetáculo sobrenatural, prostrou-se em adoração, reconhecendo que o Senhor, Ele é Deus. O povo proclamava em voz alta: o Senhor, Ele é Deus, o Senhor, Ele é Deus.
O temor do Senhor tomou conta da multidão, e a idolatria que antes os envolvia começou a dissipar-se. A vitória sobre os profetas de Baal não foi apenas uma derrota física, foi um desmascaramento espiritual. Todos viram a incapacidade dos ídolos de Baal de responder, enquanto o Deus de Israel se manifestava em todo o seu esplendor. Conduziu os profetas de Baal ao ribeiro de Quizon, onde foram julgados e derrotados. Este evento no Monte Carmelo foi mais do que uma demonstração de poder, foi um chamado para Israel retornar ao Deus verdadeiro. A nação, vendo a inequívoca resposta divina, estava agora diante de uma escolha: voltar à aliança com o Senhor ou persistir no caminho da idolatria e apostasia. A manifestação do poder divino no Monte Carmelo foi uma virada de jogo na história de Israel, marcando o início de uma jornada de restauração espiritual e retorno à verdadeira adoração. A vitória naquele dia não foi apenas minha, mas uma confirmação do poder divino que reside na aliança com o povo escolhido. Após o impactante confronto no Monte Carmelo, a perseguição de Jezabel intensificou-se, transformando-se em um capítulo desafiador na minha jornada. A rainha, inconformada com a derrota de Baal, lançou sua fúria contra mim, desencadeando uma série de eventos marcados pela opressão e ameaças. Jezabel, uma figura poderosa e influente, não tolerou a humilhação pública dos profetas de Baal. Sua determinação em silenciar a minha voz profética aumentou. A pressão e a ameaça constante levaram-me a buscar refúgio em uma caverna. Esse período de reclusão foi marcado por uma mistura de emoções, desde a exaustão física até questionamentos sobre o propósito divino. A caverna tornou-se um símbolo não apenas do meu isolamento físico, mas também de uma busca por respostas diante da intensidade da perseguição. Na solidão da caverna, experimentei um encontro divino extraordinário. Deus, em sua misericórdia, não apenas ouviu meu desabafo, mas revelou-se de maneiras surpreendentes. Elementos naturais como vento, terremoto e fogo foram utilizados para transmitir mensagens simbólicas, reiterando a soberania divina sobre todas as circunstâncias. Após manifestações poderosas, uma voz calma se fez presente. Deus não estava no vento impetuoso, no terremoto ou no fogo, mas em uma suave brisa. Essa representação destacou não apenas a transcendência de Deus sobre a criação, mas também sua proximidade e a capacidade de se comunicar conosco em meio às nossas lutas. Tenho que confessar a vocês, essa época da minha vida não foi nada fácil. Certo dia, enquanto eu lamentava sob o zimbro, um toque divino veio sobre mim. Um anjo do Senhor apareceu, oferecendo pão e água, fortalecendo-me para a jornada à frente. Esse momento de cuidado divino não apenas satisfez minhas necessidades físicas, mas também renovou minha fé e determinação. Sob o zimbro, aprendi que o cuidado de Deus vai além das vitórias públicas. Ele se importa não apenas com o profeta que enfrenta multidões no Monte Carmelo, mas também com o homem cansado e desanimado que busca refúgio na solidão do deserto. O episódio sob o zimbro é uma narrativa de redenção pessoal. Um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a providência divina é uma constante. Foi ali que compreendi que a jornada profética não é apenas feita de triunfos espetaculares, mas também de momentos íntimos de restauração e renovação. O zimbro, antes símbolo de desespero, tornou-se um altar de encontro com o Deus que cuida do profeta cansado. Minha história, marcada por sucessos e desafios, encontrou equilíbrio e significado na sombra acolhedora do zimbro, onde experimentei o toque divino que me capacitou para o que estava por vir. Em busca de um entendimento mais profundo, conduzi minha jornada ao Monte Horebe, onde Moisés havia experimentado a proximidade de Deus. Lá, em meio à imponência das montanhas, busquei um encontro divino que tentasse explicar o que estava acontecendo com a humanidade e o povo de Israel. No silêncio majestoso do Monte Horebe, uma presença divina envolveu-me.
Uma brisa suave, não no vento, mas na voz do Eterno, sussurrava palavras que penetravam meu ser. Nesse encontro transcendental, Deus revelou que, apesar das aparências, um remanescente fiel permanecia em Israel. Uma comunidade de corações devotos, não dobrados à idolatria reinante. Essa revelação trouxe consolo e renovou minha esperança de que, mesmo em meio à apostasia, Deus preservava os que o buscavam de coração sincero. O Monte Horebe tornou-se um marco na minha jornada, onde a visão transcendeu os sentidos físicos. Fui equipado não apenas com o conhecimento do futuro, mas com a certeza de que Deus estava no controle, mesmo quando os eventos pareciam fora de rumo. Embora Jezabel tenha buscado me destruir, a perseguição não ditou meu destino. A caverna, o zimbro e o Monte Horebe tornam-se lugares de encontro com o divino, proporcionando não apenas a superação da perseguição imediata, mas também a renovação do propósito divino em minha jornada. Essa fase sombria, marcada pela perseguição, preparou o terreno para eventos significativos que moldariam ainda mais a narrativa de minha vida. Sendo assim, eu precisava me preparar e também preparar as gerações futuras. Após o Monte Horebe, fui orientado pelo Senhor a realizar algumas unções que desempenhariam um papel de extrema importância na história do povo de Israel. No contexto bíblico, a unção é um ato significativo de consagração e investidura divina. O primeiro a quem eu ungir foi Hazael, como rei da Síria. Essa escolha divina carregava consigo um propósito profundo, um desdobramento nos planos de Deus que transcendia fronteiras políticas. A unção de Hazael simbolizava a soberania divina sobre nações aparentemente distantes. Em Israel, eu realizei a unção de Jeú como rei, um ponto de virada crucial. A revolta contra a opressão de Acabe e Jezabel era iminente. Jeú personificava a resposta divina à corrupção reinante, e sua unção era o sinal de que Deus estava intervindo para restaurar a justiça e a fidelidade. Do mesmo modo, eu também precisaria realizar a transição profética. Pensando nisso, fui orientado a realizar a unção de Eliseu como meu sucessor, um ato de passagem de tocha, confiando a ele não apenas o manto profético, mas a responsabilidade de liderar Israel espiritualmente. Eliseu, dedicado e fiel, estava pronto para continuar a obra começada sob orientação divina. Essas unções não eram simples eventos cerimoniais, eram atos profundos de design divino. Hazael, Jeú e Eliseu eram peças estratégicas no plano de Deus para restaurar a fé e a retidão. Refletindo sobre a continuidade da missão divina, compreendi que o propósito de Deus transcende gerações. Sua obra estava sendo tecida ao longo do tempo, e cada escolha era um fio precioso nesse divino bordado. Com os sucessores unidos por uma unção divina, o chamado à fidelidade persistia. Hazael, Jeú e Eliseu representavam a diversidade dos planos de Deus. Israel e as nações vizinhas seriam impactados por líderes escolhidos por Deus para momentos específicos. A história do povo de Deus era um jogo de xadrez onde cada figura, cada unção, tinha um papel único na execução do divino desígnio. Essa fase da jornada não era apenas sobre passar a tocha, mas sobre iluminar caminhos para futuras gerações. A unção de sucessores não marcava o fim, mas o início de uma nova etapa na história de Israel e na execução do plano divino na terra. Foi nesse contexto que um episódio marcante ocorreu, envolvendo a ganância do rei e a tragédia que se desenrolou na vida de Nabote. O rei Acabe, governante de Israel, expressou um desejo por uma vinha que pertencia a Nabote, um israelita comum. Aquela vinha, situada estrategicamente ao lado do palácio, atraía a cobiça do rei. Acabe, então, decidiu abordar Nabote com uma proposta de compra ou troca da vinha. Contudo, Nabote, consciente do valor de sua herança familiar, recusou-se a vender o que lhe pertencia por direito.
A recusa de Nabote abalou Acabe profundamente, mergulhando-o em um estado de descontentamento e tristeza. Diante desse cenário, surge Jezabel, a astuta rainha e esposa de Acabe. Ela, movida pela ambição e desprovida de escrúpulos morais, elaborou um plano cruel para satisfazer o desejo do rei. Jezabel, usando a autoridade de Acabe, forjou cartas para convocar uma assembleia falsa. Nessa farsa, Nabote foi acusado injustamente de blasfêmia e condenado à morte por apedrejamento. O grito de justiça foi sufocado pela trama maquiavélica de Jezabel, que, sem remorso, tomou a vinha para Acabe. A tomada injusta da vinha de Nabote foi o catalisador para uma profecia que teria consequências catastróficas para a casa de Acabe. Fui, então, instruído por Deus a confrontar Acabe com a mensagem divina. Em meio à vinha usurpada, ergui-me diante do rei, pronunciando as palavras de Deus. Anunciei que o sangue inocente derramado de Nabote e a cobiça desmedida não passariam impunes. Anunciei que os cães lamberiam o sangue de Acabe, onde lamberam o sangue de Nabote, profetizando a queda da casa de Acabe e a desgraça que se abateria sobre ele. Surpreendentemente, uma reviravolta ocorreu quando Acabe, ao ouvir a profecia, demonstrou um arrependimento genuíno. Rasgou suas vestes, jejuou e andou humildemente diante do Senhor. A resposta de Acabe contrastava com suas ações anteriores. O coração do rei, embora anteriormente endurecido, agora se rendia diante do Deus a quem ele tinha desafiado. A resposta de Deus à humildade de Acabe foi notável. A mensagem divina foi modificada, mostrando que, devido ao aparente arrependimento, a calamidade anunciada não ocorreria durante o reinado de Acabe. A misericórdia divina se manifestava, revelando que o coração contrito e arrependido poderia alterar o curso da justiça divina. O confronto com Acabe não apenas expôs a gravidade do pecado, mas também destacou o poder transformador do arrependimento. Acabe, um rei manchado pela cobiça, encontrou uma brecha para a misericórdia divina por meio de uma atitude humilde e contrita. Essa história ressalta que, mesmo nas sombras do erro, a luz do arrependimento pode brilhar, trazendo consigo a promessa da restauração divina. Tempos depois, chegou o momento em que meu caminho terreno atingiu seu ápice. Após os desafios, triunfos e até mesmo a perseguição, uma cena celestial se desdobrou diante dos olhos de Eliseu e dos observadores à distância. Um redemoinho de fogo, envolvendo-me, manifestou a majestade da transição iminente. As chamas ardentes subiam, formando um elo visível entre o terreno e o celestial. A ascensão não foi meramente um espetáculo visual, mas uma representação simbólica de uma transição divina. O fogo, com sua pureza e poder, não consumiu, mas transformou. O redemoinho, com sua força irresistível, retratou o transcendental, indicando que minha jornada terrena estava prestes a se conectar com algo além da compreensão humana. Enquanto o redemoinho elevava-me aos céus, o silêncio tomava conta. O choque silencioso entre o natural e o sobrenatural era palpável. Eliseu, meu fiel companheiro, observava maravilhado e atônito. O silêncio pós-ascensão ecoava a magnitude do evento, deixando uma marca indelével naqueles que testemunharam esse momento sagrado. Ao ver-me desaparecer nos céus, Eliseu clamou: meu pai, os carros e cavaleiros de Israel." Sua expressão misturava admiração, respeito e, inevitavelmente, uma compreensão mais profunda da dimensão espiritual que envolvia esse acontecimento. Os carros e cavaleiros de Israel refletiam não apenas a minha ausência física, mas a continuação da obra divina na terra. No processo da ascensão, meu manto caiu, descendo à terra. Esse símbolo não era apenas uma peça de roupa, mas uma herança espiritual, carregando a unção e a missão profética. Eliseu, percebendo a importância do manto, o recolheu, marcando o início de sua jornada como meu sucessor, designado por Deus para dar continuidade à obra iniciada.
A ascensão não marcou o fim, mas uma transformação. Foi a transição do visível para o invisível, do terreno para o celestial. Essa experiência singular reforçou a realidade do divino sobre o natural e enfatizou que a história de Deus com seu povo não é limitada ao espaço e tempo terrenos. Minha ascensão tornou-se parte integrante da narrativa bíblica, destacando que os planos divinos transcendem a vida terrena. Essa experiência foi um lembrete de que, mesmo na ausência física, a presença e a obra de Deus continuam a se desdobrar na história da humanidade. Com minha ascensão, a responsabilidade de dar continuidade à obra profética recaiu sobre os ombros de Eliseu. Este homem dedicado, que tinha sido meu fiel discípulo, agora estava diante da tarefa monumental de liderar e orientar o povo de Deus. Sua aceitação desse chamado não apenas demonstrou sua devoção, mas sinalizou o início de uma nova era. Eliseu, com a herança espiritual que agora possuía, enfrentaria desafios significativos. A pressão de manter o padrão estabelecido, a resistência daqueles que duvidavam de sua capacidade e a inevitável comparação com seu antecessor eram obstáculos a serem superados. No entanto, a unção que ele recebeu era suficiente para capacitá-lo a enfrentar esses desafios com confiança. Quanto ao rei Acabe, o que eu posso lhes contar é que durante a batalha de Ramote-Gileade, apesar das advertências, o rei buscou enganar o Senhor ao esconder-se disfarçado. No entanto, uma flecha perdida encontrou seu alvo. Ferido mortalmente, Acabe viu o cumprimento das minhas palavras proféticas. Seu sangue manchou a carruagem, e em Jezreel, os cães cumpriram sua parte na execução do juízo divino. Após a morte de Acabe em batalha, sua esposa Jezabel continuou desafiando a Deus e perpetuando a idolatria. Porém, a punição divina estava próxima. Jeú, a quem eu ungir como rei, recebeu a missão de executar o juízo divino sobre o restante da casa de Acabe. Ele conduziu uma série de eventos que culminaram na queda de Jezabel. Ao chegar a Jezreel, Jezabel maquiou-se e, sabendo da chegada de Jeu, confrontou-o da janela. Jeú denunciou a sua conduta ímpia e Jezabel, desafiadora até o final, zombou dele. O destino de Jezabel estava selado e Jeú ordenou que a lançassem pela janela. Jezabel caiu e seu sangue respingou nos muros e nos cavalos, cumprindo assim a profecia. Após a execução de Jezabel, Jeu dirigiu-se à cidade de Samaria, onde os restantes descendentes de Acabe foram brutalmente eliminados. O juízo divino sobre a casa de Acabe estava completo. Assim, minha jornada terrena chegou ao seu fim, mas o impacto da ascensão reverbera através das páginas da história bíblica, lembrando a todos que a conexão entre Deus e seu povo vai além das limitações da existência terrena. O redemoinho de fogo tornou-se não apenas o veículo celestial, mas o símbolo de uma transição eterna e transcendental. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrem-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar nos assistindo. Abraços e fiquem com Deus.